Shahid Mohammed achava que podia controlar tudo e todos da sua família. Ele perseguiu a sua irmã, mas como não conseguiu impedir a felicidade dela, ele vai atrás de outra família para defender a sua honra. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou contar uma história que de início parece muito com os atos em nome da honra que eu já contei aqui, vários casos aqui no canal, mas esse crime de honra, ele é totalmente diferente porque a partir de um certo ponto da história vai tomar outro caminho e vai chegar numa crueldade extrema do ser humano. E eu já vou avisar para vocês que esse caso é muito pesado, tá? Então, se você preferir, pula esse vídeo, por favor. Bom, eu vou iniciar o vídeo então contando a história de Shahid Mohammed. E eu já vou avisar vocês que eu não consegui descobrir muito sobre o passado da família do Shahid, mas ele nasceu em 1982 no Paquistão e ele era o caçula dos meninos da família. Eu não sei exatamente quantos irmãos ele tinha, mas é certo que ele tinha pelo menos 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova que se chama Shahida. A família que vivia no Paquistão decidiu se mudar para o Reino Unido e lá eles foram morar em Huddersfield. E agora nós vamos pular para o ano de 2001. O Shahid estava com 18 para 19 anos nessa época e a irmã dele, a Shahida, era um ano mais nova que ele. E a Shahida, lá no colégio mesmo, ela conheceu um menino chamado Saud Pervez. Eu não tenho foto dos dois, tá? Mas vocês vão entender por que nós não temos a foto desse casal. A Shahida e o Saud se apaixonam, né, e toda aquela coisa, só que eles namoravam às escondidas, porque a Shahida teria que ter um casamento arranjado, todo aquele esquema que a gente já conhece, né, dessas culturas, e esse menino aí não tinha sido aprovado pela família. Agora entra outra questão também muito importante. Todas as fontes que eu li aqui sobre esse caso falam só sobre a mãe do Shahid e da Shahida. Em nenhum momento eles mencionam o pai. Eu acredito que ou o pai já era falecido ou ele ficou no Paquistão. Mas, de qualquer forma, o Shahid e os seus 2 irmãos mais velhos, eles sentiam que eles eram como se fossem os donos da família, sei lá, alguma coisa assim, os chefes da família. Então, eram eles que protegiam todos e que davam as ordens a todos eles. E quando essa história aí da irmã que começou a namorar com o menino lá na escola, começou a rolar uma fofoca dentro da escola, eles acabaram descobrindo e esses irmãos ficaram extremamente furiosos porque não tinham aprovado o namoro da irmã. E no dia 13 de outubro de 2001, o Shahid, junto com seus 2 irmãos mais velhos, sequestraram o namorado da irmã e levaram ele para um local bem afastado lá da cidade, uma área de pântanos, e lá nesse local eles tiraram o menino dentro do carro e começaram a bater nele, colocaram no carro de volta e levaram de volta lá para a cidade e abandonaram ele lá no meio da cidade. O namorado conseguiu se recuperar, ele teve um machucado muito grande na cabeça, quebrou o nariz e quebrou 2 dentes também, conseguiu pedir ajuda e logo depois ele foi na delegacia prestar uma queixa contra o Shahid e seus irmãos também. Os 3 foram chamados na delegacia, mas eles não ficaram presos por muito tempo, mesmo porque o próprio namorado da Shahida decidiu retirar a queixa depois. Ele conta depois de uma entrevista, né, que ele retirou essa queixa porque ele achou que assim os irmãos iriam deixar eles em paz. Bom, mas mesmo antes deles serem soltos lá pela polícia, a família do namorado da Shahida decidiu se mudar para Newcastle upon Tyne, que era uma cidade que ficava ali perto da outra cidade onde eles moravam. E nessa mudança, eles levaram também a Shahida, né, a namorada do filho, para morar junto com eles e para proteger essa menina também. O Shahid e os seus irmãos decidem ir atrás da irmã, eles descobrem qual que foi a cidade, né, para onde que ela se mudou e tal, só que eles não tinham o endereço dela. Testemunhas contam que eles estiveram lá na cidade em diversas ocasiões perguntando para várias pessoas da comunidade qual que era o endereço da irmã, só que ninguém respondia, porque as pessoas da comunidade também começaram a proteger ela. Sabiam o risco que ela estava correndo quando ela fugiu de casa e todos sabiam da possibilidade de um crime de honra. Essa menina podia perder a vida em qualquer momento. Em uma das casas que eles vão visitar para perguntar o endereço dela,
é a casa do Mohamed Atek Ur-Rehman, que tinha 18 anos e ele era o melhor amigo do namorado da Shahida. A família do Mohamed era muito respeitada na comunidade e eu já vou dar mais detalhes sobre a família dele, porque é essa família que é o ponto principal da nossa história. Mas deixa eu continuar aqui na linha do tempo, tá? E no dia que eles foram na casa do Mohamed, o Mohamed ficou com tanto medo que ele não teve nem coragem de abrir a porta. Foi a mãe do Mohamed junto com o irmão mais velho que abriram a porta e falaram pro Shahid e para os seus irmãos que eles não sabiam o endereço da Shahida e que era para eles irem embora. Só que isso era mentira, tá? Porque na verdade eles sabiam sim do novo endereço dela, só que ninguém queria contar para proteger essa menina. E o Shahid ficou revoltado, porque no fundo parece que ele sabia, né, que eles tinham essa informação. Então ele ainda solta uma ameaça ali na porta e fala: olha, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Se vocês não falarem, vai ter consequências. E eles vão embora. Mesmo assim, os irmãos tentam ainda encontrar, né, a Shahida, mas sem sucesso. E nesse meio tempo também a Shahida se casa com o Saud. Eles se casaram em dezembro de 2001. Foi um casamento só no civil, tá? Porque a família dela não aprovou. Passam alguns dias e nós chegamos no dia 20 de dezembro de 2001. Nesse dia, os irmãos já sabiam o endereço da Shahida e eles foram lá para aquela cidade de Newcastle para procurar pela irmã. E além do Shahid e dos seus irmãos, estava junto também um amigo deles que se chama Shayed Iqbal. Eles chegaram na casa da família do marido dela armados, ameaçaram todo mundo com essas armas e tal, e começaram a falar, né, entrega nossa irmã de volta, nós vamos levar ela de volta lá para outra cidade. E a Shahida, como ela ficou meio que, né, sem ali opção, porque eles estavam com armas e estavam apontando a arma também para a cabeça do pai do namorado dela, ela ficou desesperada e ela acabou falando: não, eu vou junto com eles sim. E ela foi embora, e nessa de levar a irmã, eles levaram também os aparelhos celulares das pessoas da casa. Com esses aparelhos de telefone aí, eles conseguiram confirmar que o Mohamed, que era o melhor amigo lá do marido da irmã agora, então, né? Ele sabia, sempre soube de toda a relação ali e sempre apoiou também o relacionamento da Shahida com o Saud. E ali eles ficaram ainda mais revoltados. E na manhã seguinte do sequestro, o Shahid ligou lá para casa da família e falou com o Mohamed. E falou: olha, a gente já pegou a nossa irmã, agora nós vamos atrás de você. Só que, nesse meio tempo também, alguém já tinha chamado a polícia. Eu não consegui entender se foi a família do Mohamed que chamou a polícia ou se foi outra pessoa, mas fato é que a Shahida foi salva, tá? Ela foi levada lá de volta para casa, né, da família do marido, onde ela morava, e tudo ficou mais ou menos resolvido. A polícia então chama todos os suspeitos lá para a delegacia, prende eles novamente, além dos irmãos também o amigo foi preso junto, só que novamente eles não ficaram presos por muito tempo e logo foram soltos. Eu também achei muito estranho eles terem ficado presos pouquíssimos dias, tá? Mas eu encontrei uma fonte que diz que essa prisão não foi por muito tempo, porque na hora do julgamento a Shahida não foi, o marido também não foi lá depor, e não tinham muitas provas do sequestro e tal. E depois também o próprio marido da Shahida explicou que eles não foram no julgamento porque a família dela começou a ameaçar eles. E falou: olha, a mãe está doente, toda aquela história que eles sempre inventam, né? Por favor, não faça com que as coisas fiquem piores e tal. Então, por esse motivo, né, ali o juiz não conseguiu deixar eles muito tempo na cadeia. E nesse meio tempo, a Shahida faz as pazes com parte da família, tá? A mãe dela parece que aceitou finalmente o casamento dela e tal. Então, em fevereiro de 2002, eles fizeram a cerimônia religiosa e foi a mãe da Shahida que entregou ela para o marido da Shahida, no caso, né? E parece que ficou tudo bem. Só que os irmãos que estavam lá revoltados, eles ali entenderam que eles não conseguiram proteger a honra da família deles. E não tinha mais nada a ser feito, né, contra a Shahida, porque a Shahida tinha várias pessoas ali protegendo ela e tinha também ali
aquelas idas à delegacia, tipo, qualquer coisa que eles fizessem, eles sabiam que ela ia de volta na delegacia e iria dar queixa novamente. Então, o que eles fazem? Eles vão começar a ir atrás da família do Mohamed. Por quê? Porque a família do Mohamed também era da mesma comunidade e acabou protegendo a menina. Então, na minha visão, tá? Isso aqui não foi palavras deles, mas é a minha visão. Eu acho que eles sentiram que, olha, como assim? Nós viemos do mesmo local. Você tinha que acreditar nos crimes de honra também, tinha que ter nos ajudado. Não ajudou? Então agora vamos nos vingar de você. Algo assim. Bom, nessa história aqui de vingança, então, que eles vão agora atrás da família do Mohamed, vai entrar aquele outro amigo lá que estava no sequestro, lembra? O Shahid. E o Shahid entrou nessa história também porque ele tinha um rolo lá com o pai do Mohamed, que contou que ele estava namorando com uma menina. Um rolo que não vem ao caso agora, tá? Mas ele também tinha raiva da família do Mohamed e talvez por esse motivo que ele entrou aqui nesse plano de vingança. Agora, vamos entender bem como que era essa família do Mohamed aí. Quem eram eles, né? Bom, primeiro é muito importante falar que eles eram extremamente respeitados por toda a comunidade. Principalmente porque o pai do Mohamed, que se chama Abdul Aziz Chisti, ele era o imã da mesquita, que é como se fosse um padre para os católicos ou um pastor para os evangélicos. O imã é a pessoa ali que comanda, né, a missa, não é uma missa, né, mas que comanda ali a mesquita e tal. Então ele era muito respeitado e ele era um senhorzinho muito bondoso também, muito querido por todos na comunidade. O Abdul também nasceu no Paquistão e nos anos 80 ele se mudou para o Reino Unido. Ele começou a trabalhar na mesquita e também era professor de um colégio. E em 1988 ele conseguiu levar para o Reino Unido a sua mulher e seus filhos também. E agora entra uma frase que eu sempre falo aqui no canal, que os crimes de honra, eles não têm a ver com religião. Isso é algo cultural, é um costume tribal, que aí é seguido, né, de várias gerações, centenas de anos atrás, isso existiu, existe muito antes até do Alcorão ser escrito. E os muçulmanos condenam o ato em nome da honra. Agora, é fato que muitos muçulmanos já cometeram um crime de honra, mas se a gente pensar bem também, muitos criminosos são católicos, são evangélicos, são espíritas, e isso não tem nada a ver. Isso de crime de honra é algo do caráter da pessoa. E a gente consegue entender bem essa parte aqui da história com esse caso que eu estou contando aqui para vocês hoje. Tanto é que o Abdul, que era o imã lá da mesquita, uma pessoa extremamente religiosa, ele sempre condenou os crimes de honra. Tanto é que ele protegeu a Shahida, ele sabia o que podia acontecer com ela e protegeu essa menina. Na época que tudo aconteceu, o Abdul estava com 65 anos e ele morava com a sua família nessa casa aqui, que é uma espécie de geminado, né? Acho que é assim que se fala. Bom, na casa morava ele e a sua mulher, que se chama Zaib Nissa. Ela tinha 54 anos e 4 dos filhos dele moravam na casa dele também. Os filhos que moravam na casa eram o Mohamed Atik, que tinha 18 anos, e é esse Mohamed aqui que era o melhor amigo do marido da Shahida. Além do Mohamed, então, tinha um outro filho que também se chama Mohamed, mas é Mohamed Shafiq, que tinha 34 anos e também morava na casa a Sidia Aziz, de 27 anos, a Nafeza Aziz, que tinha 35 anos, e a Nafeza era casada, mas o marido dela estava no Paquistão nessa época. E ela tinha 5 filhas mulheres que moravam naquela casa também. Então as filhas delas são Tayaba Batu, que tinha 13 anos, Rabia Batu, de 10 anos, Ateka Nawaz, de 5 anos, Anessa Nawaz, de 2 anos e Najeba Nawaz, de 6 meses. Então no total eram 11 pessoas que moravam naquela casa. Agora vamos voltar lá no plano de vingança. Nesse plano de vingança, os outros irmãos do Shahid não vão entrar nessa história, tá? Só vai entrar na história o Shahid, que estava com 19 anos nessa época, o Shayed Iqbal, que era um amigo deles ali, e que estava lá no dia do sequestro também, e o Shayed tinha 25 anos, estava junto também nesse plano o Nazar Hussain, de 23 anos, e o Shakiel Amir Shahzad, de 22 anos. Então, no dia 11 de maio de 2002, parte desse grupo aí se reuniu
foi em um posto de gasolina e comprou gasolina e voltaram e se encontraram em um local e começaram a preparar as coisas que eles iriam usar. Eles pegaram garrafas de leite, dessas de vidro, né? E colocaram então esse líquido ali dentro e colocaram algumas coisas pesadas ali dentro também. Além disso, foram com alguns galões e foram até a casa da família do Mohammed naquela madrugada, que é a madrugada do dia 12 de maio de 2002. Então estavam esses 4 aqui reunidos nessa madrugada, pararam os carros deles ali perto da casa da família e era perto das 2 da manhã quando todos eles saíram dos seus carros com aquelas coisas que eles tinham, né, nas mãos. E eles começaram a colocar fogo ali, né, nessas garrafas e jogaram, por isso que eles colocaram algo pesado dentro, tá? Para quebrar janelas, já tinha isso no plano deles. E começaram a jogar ali nas janelas do primeiro andar da casa, quebrando as janelas, então entrando esse líquido lá dentro. Além disso também, eles pegaram e eles tinham outros galões ali com eles, né? E colocaram pela caixa de correio, sabe aquela caixa de correio que fica na porta da casa? Colocaram ali aproximadamente de 2 a 3 litros pela caixa de correio, bem para entrar dentro da casa mesmo. Colocaram fogo ali e saíram correndo da cena. Dentro da casa, novamente, vamos lembrar que tinham 11 pessoas lá dentro. Assim que começou a pegar fogo a casa, a Sidia, que era uma das filhas do Abdu, diz que acordou com os gritos das suas sobrinhas. E como ela percebeu que estava tudo pegando fogo, ela achou que tinha alguma coisa na cozinha, né, de errado. Então, ela estava lá no segundo andar e ela disse que ela desceu correndo as escadas, só que já estava pegando fogo nas escadas, ela se queimou ali no meio do caminho também, mas ela foi para tentar apagar o fogo, fazer alguma coisa na cozinha. Chegou lá, só que no meio do caminho ela ainda encontrou o Abdu, o pai dela, de 65 anos, lembra? Então ela meio que desistiu de ir para a cozinha, pegou o pai e já começou a carregar o pai para fora da casa e levou ele até o jardim. E a Sidia foi muito corajosa, tá? Porque ela pegou e deixou o pai dela e ela continuou, meu Deus, minhas sobrinhas, né? Minha irmã, minha mãe, tá todo mundo lá em cima. E ela entrou novamente na casa, no meio das chamas, tinha muito fogo na sala, e dali da sala ela tinha que passar para ir para a escada novamente, só que ela falou que era impossível, ela não conseguiu subir as escadas e acabou retornando. Agora o outro filho do Abdu, o Mohammed Safik, que tinha acho que 30 e poucos anos, né? Ele era mais velho do que o outro Mohammed, lembra? Ele também estava lá no segundo andar da casa e ele conta que ele acordou com um grito da mãe dele. Eles estavam dormindo no mesmo quarto. E daí ele entendeu ali que estava, meu Deus, estava pegando fogo em tudo. Ele tentou abrir a porta do quarto, só que o braço esquerdo dele, a mão dele já começou a queimar ali na porta, ele não conseguiu nem abrir. Então ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Tinha a janela ali do segundo andar e ele falou, vou pular a janela. Ele pegou e se jogou, então, pela janela ali do segundo andar e logo depois a mãe dele também se jogou dessa mesma janela. O Mohammed, ele caiu no jardim, só que a mãe dele caiu em um local diferente onde tinha um concreto. Então ela bateu a cabeça no concreto, ela foi levada para o hospital, mas uma semana depois, aproximadamente, ela acabou falecendo por conta da pancada que ela deu ali na cabeça. Agora voltando lá para a cena, né, para dentro da casa. Lembrando, ainda tinham as meninas, tinha a Nafesa, que era a mãe das meninas, e tinha o Mohammed, né, que estava lá também, tinha 18 anos. Estavam tudo no segundo andar da casa também. Todos esses outros, como foi muito rápido aquilo, os bombeiros contam que deve ter demorado 2 a 3 minutos para a casa já pegar fogo completamente, de tanta coisa que eles colocaram dentro daquela casa. Eles não tiveram escapatória, infelizmente. Quando os bombeiros chegaram, que eles chegaram aproximadamente 5 minutos depois, eles não conseguiram mesmo assim salvar todos esses outros. Então, no total, naquele dia eram 11 pessoas na casa, 3 deles somente conseguiram sobreviver e esses outros 8 restantes, todos esses perderam a sua vida. Inclusive,
todas as meninas pequenas que estavam ali também. O pai das meninas, que estava lá no Paquistão, ele nem chegou a conhecer a neném de 6 meses, porque ele estava trabalhando no Paquistão e ele tinha que voltar, né, para ver o parto, mas não conseguiu ver o parto, acabou combinando de se encontrar depois, mas ninguém imaginava, né, que essas pessoas cruéis iam fazer isso com aquela família e infelizmente ele nem conheceu a neném dele. Bom, a polícia começa a investigar o caso. Perto da cena eles encontraram alguns galões de gasolina e eles conseguiram encontrar os vestígios das garrafas de leite, e já nas primeiras horas de investigação eles conseguem encontrar uma testemunha que viu os 4 criminosos perto da casa da família naquela madrugada. E o vizinho da frente acordou com o barulho do vidro quebrando e viu 3 ou 4 pessoas jogando as garrafas de leite nas janelas. Então, conversando com as pessoas ali da comunidade, já no primeiro dia de investigação, a polícia já tinha o nome dos suspeitos e aonde estavam eles. Naquela manhã, todos eles fizeram as coisas como eles faziam normalmente, tá? Só que a própria comunidade ali começou a falar, né? Deus, colocaram fogo lá na casa do Abdul e da sua família e tal. E eles já começaram a entender o que estava acontecendo, né? Que a polícia já sabia. E naquele mesmo dia, alguns membros da comunidade já contaram para eles, olha, são vocês, a polícia está procurando por vocês. E o próprio Shahid e o Shayed, eles se entregaram na delegacia naquele mesmo dia. A polícia começou a interrogar eles, mas o Shahid, mesmo tendo se entregado, ele falava que não queria comentar nada, tipo, olha, sem comentários. A maioria das informações que a polícia vai receber vai ser dos sobreviventes e da irmã Shahida e do marido também. E além disso, é claro, dos membros da comunidade que estavam todos chocados com a situação, porque lembrando novamente, a família do Mohammed era muito respeitada na comunidade. A polícia vai conseguir prender os 4 suspeitos, mas eles vão soltar alguns deles sob fiança. Então, eles ficam aguardando o julgamento em liberdade e eles tinham que retornar lá na delegacia em julho de 2002. A maioria deles volta a se apresentar lá para a polícia, tá? Tudo bonitinho, vão ser presos novamente, né? Vão entrar no julgamento, só que o Shahid desapareceu. Depois a polícia vai descobrir que ele tinha ido para o Paquistão no dia 20 de maio de 2002, que foi ali 8 dias depois do crime. E até agora eu não consegui entender como é que ele fez isso, tá, gente? Porque até onde eu sei, quando uma pessoa tá ali, né, aguardando o julgamento em liberdade, não pode sair do país, né? Mas enfim, bom, ele estava lá no Paquistão, a polícia do Paquistão também não conseguia encontrar ele, então ali todas as autoridades do Reino Unido decidiram iniciar o julgamento mesmo sem ele. Então, inicialmente, no primeiro julgamento, foram julgados somente os outros 3, que é o Shayed, o Shaquiel e o Nazar. E durante o julgamento eles falaram que a intenção era colocar fogo só no carro da família e que eles nem sabiam que tinham tantas pessoas dentro da casa. Bom, no final do julgamento sai a sentença. O Shayed Iqbal, que era um amigo que também estava presente lá no sequestro da irmã, ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 35 anos. Depois de um tempo também o advogado dele apelou aí essa sentença e eles acabaram reduzindo esse mínimo aí, tá? Então, a nova sentença seria a prisão perpétua com um mínimo de 22 anos. Já o Shaquiel foi condenado a 18 anos de cadeia e o Nassar também foi condenado a 18 anos de cadeia. Agora, voltando pro Shahid, que estava se escondendo lá no Paquistão, ele vai ficar anos lá escondido, tá? Ele vai se casar, vai ter 4 filhos, vai passar ali 12 anos e meio aproximadamente depois do crime, esse homem nas ruas, mas até que no dia 22 de janeiro de 2015, a polícia do Paquistão finalmente consegue encontrar ele e eles prenderam ele nesse dia. Então ele está lá no Paquistão, ele deveria ser extraditado para o Reino Unido para ser julgado lá, né? Só que o advogado dele vai começar a apelar aí várias vezes essa extradição e vai demorar alguns anos até que o Reino Unido finalmente receba ele. No dia 3 de outubro de 2018, finalmente ele foi para o Reino Unido e ficou aguardando um julgamento por lá. Isso foi 16 anos depois do crime. O julgamento dele vai iniciar em 2019 e durante o julgamento ele alegou que ele só estava ali de vigia.
que ele só ficou ali olhando enquanto os outros jogavam as garrafas de leite tudo na casa. E ele também falou a mesma coisa que os outros falaram no primeiro julgamento, que ele não sabia que tinham tantas pessoas na casa e que o foco deles era só ali fazer mal ao Mohamed, mas ao mesmo tempo também ele falou que não, eles não queriam nem queimar a casa, eles queriam só queimar o carro da família. Aquela mesma história que os outros contaram também. A sentença saiu logo depois. O Shahid foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 23 anos. E só que depois essa sentença dele foi revisada e eles acabaram aumentando o mínimo dele de 23, passou para 27 anos. Até onde eu entendo, tá, gente? Eu não sou advogada, mas até onde eu entendo, lá no Reino Unido, eu acho que deve acontecer a mesma coisa que acontece aqui na Turquia, que é o seguinte: nós temos a prisão perpétua, só que tem um mínimo lá que você passa, né, na cadeia. Então, aqui no caso do Shahid, foi um mínimo de 27 anos. Então, eu acho que depois dos 27 anos vai ter uma nova audiência e nessa nova audiência, o tribunal vai decidir ou ele sai em liberdade condicional, ou então não, ele vai ficar pro resto da vida na cadeia. Eu fui pesquisar um pouco além nesse caso aqui também, então eu consegui descobrir que o Shahid realmente está preso até hoje, o Shayed também está preso, só que os outros dois, que era o Nazar e o Shaquiel, lembra que eles pegaram 18 anos de cadeia, né? O Nazar conseguiu a sua liberdade condicional em 2012. Que então ele passou somente 10 anos, tá, preso. E eu li um artigo aqui também, né, que a família estava extremamente revoltada dele não ter cumprido toda a sua pena de 18 anos, mas também, enfim, não sou advogada, não entendo como são as leis lá no Reino Unido. Acredito que deva ter bom comportamento, todas essas coisas, né? Já o Shaquiel, ele não tinha conseguido a liberdade condicional dele junto com o Nazar lá em 2012 e em 2013 ele acabou fugindo da cadeia. Como que ele conseguiu fugir? Ele tinha a sua permissão ali para trabalhar, então, né, sai do presídio, vai trabalhar, depois volta à noite. E ele acabou não retornando um dia. Só que depois de alguns dias, a polícia conseguiu capturar ele novamente e levar ele novamente para a cadeia. Agora, fora essa notícia aí da fuga, eu não consegui mais notícias sobre o Shaquiel. Mas acredito que ele já deva estar em liberdade mesmo, porque já se passaram 18 anos, né, depois que ele entrou lá na cadeia. Outra coisa que eu queria falar aqui sobre a família é que eles se reuniram em maio de 2022, que foi então 20 anos depois do crime. Estavam lá os sobreviventes da família do Mohamed, amigos e alguns policiais que fizeram parte das investigações também. Eles se reuniram ali perto dessa estátua que foi feita em memória a todos que perderam a vida naquela casa. E essa estátua está localizada no jardim da igreja de São João. E essa igreja, ela fica na esquina da rua aonde eles moravam. Agora, já sobre a irmã e o namorado, eu não consegui nenhuma foto deles. Não sei, eu acredito que... Porque a história não era... Eles não foram as principais vítimas, né? Apesar dela não ter perdido a vida, claro que essa menina sofreu um monte, né, para conseguir lá ficar com o seu namorado, né, para ter o seu casamento com o amor que toda mulher tem o direito de ter, enfim. Mas então eu descobri que o próprio namorado da Shahida, namorado não, que é marido, né, da Shahida, os dois continuam casados, até o julgamento pelo menos eles estavam casados, tá? E o marido da Shahida, ele foi dar o seu depoimento nos dois julgamentos, tá? No primeiro lá que estavam só os três, né, que foram julgados, e depois agora, anos depois do crime, 16, 17 ou 18 anos depois do crime, na época do julgamento do Shahid também, o marido da Shahida fez questão de dar lá o seu depoimento. E as notícias que saíram da época também falavam que os dois continuavam casados e continuavam felizes. Mas essa história é muito triste, né? Um crime de honra totalmente... Nenhum crime de honra tem sentido, é óbvio, né? Porque não existe honra em um crime de honra, mas esse aqui eu achei extremamente cruel, principalmente porque eles não deram saída nenhuma para aquelas pessoas, né? A casa não tinha como você escapar, o tanto de coisa que colocaram lá dentro não tinha como escapar, e não esquecer que tinha aquelas meninas lá dentro. Olha a idade dessas meninas, né? Eu não consigo mais nem falar.
Bom, é isso, gente. O caso de hoje muito triste mesmo. Deixa aqui seu comentário o que você achou. Um beijo grande. Eu vejo vocês no próximo vídeo.